A graça e a bendita paz do Senhor seja com todos nós. Mais uma vez, estamos aqui para abrir as Escrituras e meditar na Palavra de Deus. Que Deus, que se revelou a nós pela sua santa e preciosa Palavra, fale mais uma vez ao nosso coração. Como dito antes, pela manhã, nós estaremos hoje, à noite, lendo e meditando no capítulo 19 de segunda carta aos Reis. Segundo livro dos Reis, melhor dizendo, capítulo 19. Eu estarei fazendo a leitura de parte desse texto, do verso 1 até o verso de número 7. Primeira Reis, Segunda Reis, 19. Todos acharam? Como bem orientou nossa irmã presbítero Anderson, nós vamos de ter um tempo para que a gente se adeque à leitura da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, segundo o livro dos Reis, capítulo 19, do verso 1 até o verso 7. Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos de sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar ao Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isto ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua casa, e nela eu o farei cair morto à espada. Que Deus nos abençoe e nos dirija consolo, assim como fez com o povo de Israel no contexto desse texto. É um momento específico e de guerra, e de cerco, e de ameaça de morte. A dificuldade do povo em Judá era enfrentar um inimigo que era extremamente maior do que eles. Alguém que era sanguinário, já tinha invadido outros lugares, e a afronta que foi feita por Rabsaque, general de Senaqueribe, rei da Síria, ela foi de fato monstruosa, porque ele não só, o texto, o capítulo 18, verso 19 nos ensina isso, ele não só afrontava a Deus, como o próprio capítulo 19, ele repete 3 vezes, no verso de número 4, no verso de número 16 e no verso de número 23, mas também impunha medo às pessoas. O próprio general de Senaqueribe disse àquelas pessoas: vocês vão passar tanta dificuldade que só vai sobrar para vocês se alimentar do próprio excremento de vocês. Isso trouxe pânico, talvez num primeiro momento, mas o rei Ezequias, homem de Deus, filho de Acabe, porém,
que seguiu os passos de Davi, o que ele fez quando assumiu o trono? Levou o povo de Israel de volta a cultuar a Deus. Então, esse homem de Deus, que havia então se cumprido a palavra do Senhor, agora está passando em um espreito junto com o seu povo. O Senhor nosso Deus, que é o mesmo Deus de ontem, o de hoje e o será de amanhã, prova para nós que, assim como Ezequias, assim como o povo de Israel nesse tempo, enfrentou dificuldades, entretanto, a grande didática, dentro das várias que nós podemos tirar aqui, uma delas é que vale a pena confiar a Deus o destino das nossas vidas. E o que nós precisamos fazer, é onde nós vamos meditar na noite na noite de hoje, é de que nós precisamos de coragem para buscar a Deus, não ouvir as propostas do mal, as propostas malignas, porque, como nós lemos em Jeremias, Deus tem planos de vida para o seu povo, ainda que as dificuldades cerquem o povo escolhido do Senhor. Por isso, diante dessa introdução, a gente está com certeza consciente de que nós podemos sim passar dificuldades, mas não são as dificuldades que vão moldar a nossa espiritualidade. E por quê que eu estou afirmando isso? Primeiro, por causa das promessas de Deus ao seu povo. Ezequias, quando ouviu que o Rabsaque, que era o general de Senaqueribe, havia dito o que disse, afrontado a Deus, o que ele buscou? Ainda com dificuldades, com medo, ele diz o texto no verso de número 14, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Mas antes disso, no verso de 1, tendo Ezequias ouvido isso, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. A devoção de Ezequias era conhecida da parte de Deus. O verso 15 continua, e orou perante o Senhor, dizendo, o Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os deuses da tua terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras que Senaqueribe as quais enviou. E aí está o começo da nossa devoção, afrontar a Deus. Senaqueribe, ele não só queria mudar as suas fronteiras, ampliando sobre o povo de Deus, mas para que isso acontecesse, o ânimo das pessoas tinha que mudar. E qual que é o melhor jeito de enfraquecer alguém? Enfraquecendo a sua espiritualidade, enfraquecendo o seu Deus. É por isso que a afronta dele, olha, vocês acham que o Deus que Ezequias tem feito vocês seguirem é um Deus melhor do que ele fala, uma sequência de povos depois, do verso de 12, porventura, os deuses da nação livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezefê e os filhos de Éden que estavam em Telassar. E fala assim, olha, por acaso eles livraram eles? Você acha que esse Deus de Israel vai livrar vocês? A angústia daquele povo aumentou, porque eles com certeza queriam salvação para a vida deles. Assim como nós também, nós damos valor e precisamos olhar o nosso corpo, olhar a nossa vida como algo que é criado da parte de Deus, precisamos dos cuidados, e o mal, o maligno, sempre sabe que isso é importante para nós, mas não pode ser muito importante, porque senão vira moeda de troca, tanto de Satanás como dos demônios, ou então do tempo ruim. E a gente pode ver isso em Jó, no capítulo 2, no verso de número 14, quando Satanás vai apresentar-se diante de Deus, e na sua proposta de maldade com Jó, ele fala assim, olha, você, com certeza, pele por pele,
você vai ver como que ele então vai renegar, porque na ideia de Satanás, quando a gente sofre na carne, nós abdicamos de Deus. E não foi só lá, como aqui também. O medo trouxe então ao coração primeiramente deste líder, Ezequias, algo que ele se viu então incompetente de fazê-lo. Como que eu vou fazer isso? Anteriormente ele já tinha pego prata e ouro, tanto do templo quanto do povo, tirou toda a riqueza e falou assim: olha, Senaqueribe, toma, mas não mate o meu povo, olha, não entre na cidade, se é bens que você quer, riqueza, toma. Isso não foi suficiente para conter o mal que estava vindo sobre aquele povo. Então a impossibilidade em resolver os problemas fez então com que Ezequias tomasse a melhor atitude que ele poderia. E não fora surpresa, porque ele já tinha orado uma vez e enviou então os seus homens, como eu já tinha lido, para falar com o profeta Isaías, o mesmo que depois vai mandar uma mensagem de renovo ao próprio rei depois. Mas aqui neste momento, Ezequias, então, ele se arrepende. Pano de saco tem a ver com humilhação diante de Deus. De forma nenhuma ele se viu com todas as possibilidades, ainda que fosse rei, de falar assim: tá bom, esse rei está vindo, eu vou encarar ele e com certeza eu vou vencer. Ele buscou a Deus na hora do problema, e não uma só vez, uma segunda vez. Não deu certo a doação do ouro e da prata para Senaqueribe. Ele então veio uma contraproposta e uma proposta maligna de extermínio. Diz o texto então que Ezequias foi e colocou diante do Senhor a carta. É interessante que parece ser algo que talvez para alguns soe como misticismo, de ir lá levar a carta, como se Deus já não conhecesse tanto o conteúdo quanto o desenrolar da situação. Mas não é isso. O que ilustra o texto é que o problema era a ameaça contra Deus. Era a carta, era a sentença de morte que estava anunciada. É como se Ezequias falasse: Senhor, esse é o meu problema, essa é a minha dificuldade. É contra isso que eu estou lutando dentro de mim, e peço ao Senhor que lute comigo, porque eles não estão afrontando a mim, mas afrontando o Senhor. Muitas vezes, quando nós olhamos um texto como esse, e olhamos um homem, como Ezequias, e ficamos a pensar: Senhor, será que é assim mesmo? A dúvida não pode pairar no nosso coração, porque a aridez e a falta e a descrença, ela conjugada, combinada com medo, com desespero, ela traz desânimo. Mas quando nós colocamos nas mãos de Deus os nossos problemas, Deus vem socorrer, ainda que seja com o livramento da situação difícil, que foi o que aconteceu com o povo. Deus não precisou de ler a carta, o texto não diz que Deus leu a carta. Não diz que, olha, que bom que você recebeu e veio aqui orar, não. O texto é bem claro: e orou perante o Senhor. Depois então Deus foi e mandou a resposta, mandou a resposta por meio de Ezequias. Então Ezequias, filho de Amós, verso de número 20, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Nós estamos precisando passar talvez muito mais tempo orando, buscando a Deus. Aqui neste dia, neste contexto, Ezequias era o rei, o representante do povo de Israel, mas nós somos igreja de Cristo, com possibilidades ampliadas por meio de Jesus Cristo. É o que nos ensina Hebreus capítulo 10, verso 22 e 24 a 24. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santíssimo lugar, pelo sangue de Cristo, pelo caminho que ele vos inaugurou, caminho novo, vivo, através do véu, isto é, a sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus,
acheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência, o corpo lavado por água limpa, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que vos fez a promessa. Quantas vezes nós vemos as dificuldades, e assim como era do povo, parece ser era dos nossos dias, ameaças, medos, dificuldades, e parece que orar não funciona. Parece que orar nos torna muito mais incapazes, mas provavelmente este é o momento de Deus cuidar do coração das pessoas, cuidar do coração dos governantes, cuidar do coração dos líderes, cuidar do coração dos crentes. Aqui o texto diz que confiadamente nós precisamos orar ao Senhor, e muitas vezes nós estamos acostumados a protelar a nossa oração, ou achar que a nossa oração ela não faz nenhum efeito. Nesta época, Ezequias era o representante diante de Deus, mas agora nós temos alguém que é melhor que Ezequias, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que ouve as nossas orações, intercede por nós junto ao Pai. E por que então que nós muitas vezes oramos já desconfiados? Olhamos a situação em volta, e isso não nos traz sossego. E eu falo mesmo olhando para dentro da minha alma, também primeiro. Muitas vezes nós precisamos se achegar a Deus de uma forma simples. Senhor, este é o meu problema. Qual que era a dificuldade? Era entrar nas cercas do povo. Podia ser, lá não tinha mais problema? Tinha. Tinha outras dificuldades? Tinha. Mas a aflição da alma do povo era ser escravo, era ser dominado por alguém mau, era ser então levado prisioneiro. Nós não somos mais prisioneiros, por isso precisamos olhar ao mundo com os olhos de quem escreveu essa história, que foi o Espírito Santo, que fez alguém registrar para nós, que por 3 vezes nos manda, que nos é informado a trama que está por trás. Não era terra, não era dinheiro, não era valores morais, não era nada além de afrontar o Senhor. Nós já vimos isso em outros lugares, quando Davi, então, viu-se apertado por Golias, chegando ele no lugar onde os seus irmãos e o rei e as tropas estavam. Quando ele chegando lá, viu Golias, e o que mais acendeu, melhor dizendo, o coração de Davi, foi que Golias estava afrontando a Deus. E parece que a igreja, de Cristo, ela não está sendo apercebida de muitas coisas, de muitas afrontas. Talvez nós precisamos, de fato, descortinar os nossos olhos e ver, então, as coisas como elas são. Deus sendo afrontado, muitas pessoas colocando, querendo pôr a nossa fé em xeque. Deus não é como tal, Deus não cura, Deus não trata, Deus não protege, porque pessoas estão morrendo. Olha, eu vou matar vocês, está chegando a perseguição. Mas espera aí, nós já lemos um texto, João 11, que Cristo é a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então já há uma esperança para nós que estamos vivos. Então qual que é o medo? E precisamos ter medo, sim, mas não precisamos ficar apavorados. Ainda que a iminência da dificuldade venha aos nossos olhos, nós precisamos de direção de Deus. Falar, Senhor, este é o meu problema, essa é a minha dificuldade, essa é a minha fragilidade. Deus, eu não consigo mais dar um passo. Senhor, eu não consigo mais me levantar. Tem misericórdia de mim. E um coração sincero, contrito a Deus, diz a Bíblia, uma oração assim, Deus não rejeita. Segundo, as respostas, então, sinceras, são ofertadas a quem tem o coração quebrantado.
Porque quando a gente olha o verso de 1 a 7 que a gente leu, está bem claro que Ezequias, quando sabido da dificuldade, ele antes orou a Deus e vestiu-se de pano de saco. O texto, ele tem os detalhes assim extremamente fantásticos. O rei tinha ornamentos próprios seus. O rei não se vestia vou parafrasear hoje no nosso tempo, ele não ia para o gabinete de calça jeans e camisa. Era roupa de rei, era vestimento de rei, era terno e gravata. Mas nesse exato momento ele fala assim: olha, eu quero me despedir de tudo que eu sou, porque o que eu sou hoje, eu não consigo derrotar o inimigo que está à minha volta. O que eu vou fazer? Eu preciso ser aquilo que Deus quer que eu seja, alguém que é, então, totalmente dependente. Como que a gente entra na presença de Deus? A Bíblia diz, nós lemos hoje, que Deus resiste ao soberbo. Então, o verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, para entrar na presença de Deus, não pode ser altivo. Ele, então, se veste de uma outra vestimenta, coloca os seus homens de frente para eles, eles eram bons líderes, e eram também, eles eram boas ovelhas, que atenderam à voz do rei, e se vestiram também de pano de saco, vestes humildes, e agora eles buscam a Deus como o rei. E o que Deus faz? Deus responde. Deus responde. Mas como que Deus responde? Do jeito dele, porque Deus já tinha determinado que esse seria o momento de matar Senaqueribe, usar aquele momento para que a família de Senaqueribe fosse o seu caixão, que foi isso que aconteceu. O anjo do Senhor entrou no acampamento dos assírios, matou aquele povo, e Senaqueribe fugiu, apavorado. O que eu faço? Vou me esconder dentro da minha casa. Os 2 filhos de Senaqueribe mataram ele e fugiram. Que fuga, que rei amedrontador é este? Então, quando Deus se manifesta, nós ficamos como que de boca aberta. Foi sempre assim. Quando o povo estava no Egito, clamando a Deus, e Deus mandou socorro, houveram 10 pragas, coisas que jamais se viu na face da terra. O faraó, homem poderoso, ficou em frangalhos quando Deus mandou a última e mais forte praga, que alcançou a casa de Faraó, quando seu filho, então, morreu. Nós sabemos e temos vivido há pouco tempo isso. Espero em Deus que não nos faça doer na carne, ter que guardar um filho nosso na terra, ainda que haja esperança de vida no céu. Mas a gente sabe a dor. Então Deus foi lá no âmago da situação de Faraó, para Faraó então demonstrar a sua maldade, a sua vileza. Igualmente foi com Senaqueribe, ainda que o povo resistiu e ainda quieto diante da ameaça, Israel tinha um homem de Deus orando por eles, um homem de Deus que sabia entrar na presença de Deus. E é por isso que Deus então responde. Deus manda Isaías ir e responder. Depois, mais na frente, diz o motivo pelo qual Deus ia fazer isso. Verso de número 28. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei um anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde fizeste. Deus, ele é justo. Ia falar que era, eu ia usar um outro adjetivo, ainda bem que esse veio melhor à minha boca. Deus é justo, Deus é extremamente severo na sua justiça. E veja que quando eu fico imaginando, quando o homem de Deus ora e Deus responde, aí a resposta vem, e aquele alento, fala assim, olha, aquele homem que estava cheio de arrogância, dizendo ao povo lá no muro, olha, vocês vão comer do próprio excremento, esse Deus de vocês não é nada, vocês acham que isso aí é alguma coisa? Aí
o profeta, o homem de Deus, vem, fala boas novas, que isso aqui é evangelho, é boas novas. Olha, Deus agora vai matar o seu opressor, e ele vai fazer isso, e isso, e isso. Eu fico pensando na alma, né, do Ezequias, fica assim, daquele ânimo, daquela vida, traz aquele renovo, e é isso mesmo que acontece. Quando nós oramos, trazemos Deus para os nossos problemas, e evangelizamos a nossa alma, para ajudar-nos a combater o que vem diante de nós, ainda que estamos em dificuldades. Veja se não é isso que o Salmo 42, no verso de 5 a 8, questiona. Por que está abatida dentro de mim, ó alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto me lembrarei de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catatumbas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim, contudo, de dia o Senhor ordena a sua bondade, e de noite a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. O salmista vê-se abatido, em dificuldade, vê-se em momento complicado, mas ele fala, olha, não é sempre assim. Alma, não se deixa bater a consciência, né? E é uma luta dentro de si, a gente precisa dessa luta muitas vezes para crescer. Nós temos isso da parte da santificação, o bem que eu quero eu não faço, mas sim o mal que eu quero, diz o apóstolo Paulo, e é assim com a gente também. Muitas vezes foge-nos a esperança desse Deus tão grande, esse Deus tão perfeito, que se mostra generoso da manhã e de noite, nos conquista a alma e abre o nosso coração como abriu o coração do salmista no Salmo 42. Por quê? Porque nós merecemos? Não. Porque nós precisamos entrar direito na presença de Deus, com humildade, com fé, com convicção. Estamos rodeados de uma nuvem de maldade. Estamos ouvindo notícias de morte todos os dias. Estamos vendo a morte se aproximando, fazendo sombra na nossa porta. Mas parece que essas coisas não doem em todo mundo, até que as coisas se acontecem conosco. Cristo, que é da mesma substância do Pai, ele também se coloca à frente do teu povo, assim como Deus fez. Ezequias não precisou fazer nada. Essa é a parte, sabe, assim, que a gente está acostumado a trabalhar, comprar, pagar, fazer, tomar. E agora Deus, a pessoa ora e Deus faz tudo. Meu Deus, Senhor, o que não quer que eu dê uma ajuda? Se eu e vocês lembrarmos bem do texto de Atos capítulo 9, quando Jesus se apresenta a Paulo, Paulo era tão soberbo que ele achava que era Deus. Quando viu o clarão, falou assim, quem és tu, Senhor? Olha, estou tendo a revelação de Deus, agora eu cheguei ao ápice do meu judaísmo. Aí ele é decepcionado pela graça mais maravilhosa existente entre nós. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aquela graça, então, conquista o coração do apóstolo Paulo, e ele passa, então, a pregar e a viver. Com isso, aplicando ao nosso coração, nós precisamos, então, saber que Deus quer responder-nos com esperança. Deus quer nos responder com vida. Ainda que a dificuldade está diante dos nossos olhos, eu e vocês precisamos ouvir a palavra de Deus, o encorajamento de homens de fé, que tragam vocês e eu para perto do Senhor, que nos faça enxergar a afronta ao nosso Deus e não somente a nossa carne, porque o diabo ele acha, quero repetir, que quando nós sofremos só na carne, nós abandonamos a Deus. Nós não somos ímpios, nós não somos filhos bastardos. Deus não promete só para este mundo. Nós temos uma vida eterna nos aguardando. Nós temos um céu do qual nós não temos nem a ideia do que seja.
porque diz a Bíblia que não passou em coração nenhum que Deus tem preparado. Mas nós ainda sofremos a afronta do homem mau, sofremos ainda nessa carne, mas não percamos as esperanças, porque o Senhor nosso Deus deve e faz isso porque Ele nos ama, é o que diz o verso de número 34, porque eu defenderei essa cidade para livrar. Por quê? Porque ela merece, porque ela é mais bonita, não, porque não, por amor de mim, e por amor do meu servo Davi, aqueles a quem o Pai ama, né? Jesus Cristo mesmo disse, aqueles a quem o Pai me deu, de modo nenhum os lançarei fora. O apóstolo Paulo diz que nem morte, nem a vida, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, nem do presente, nem do porvir, pode nos separar do amor de Deus. Do que dirá a morte e a catástrofe desse tempo? Nós vamos ser evangelizados a alma todos os dias, para que a nossa alma viva, tenha alento, para que a gente não se desespere. Por fim, nós precisamos saber que Deus, Ele tem um distrato, né, com comportamentos como o de Senaqueribe. Homem orgulhoso, homem soberbo. E aqui o texto diz, né, eu li agora, que o verso de número 28, que a dinâmica do céu é justamente essa, de envergonhar os poderes da terra. E a Bíblia diz, então, quais são os poderes da terra, como eles agiam: soberba, orgulho, prepotência, mal-querer com o povo de Deus, afronta ao Deus celestial, e tudo isso tem que ser colocado, né, por terra, se por acaso a gente vive, né, ou viveu, ou passa por alguma dessas situações, porque nós não podemos copiar os ímpios, porque Deus tem, de novo, um distrato com esse tipo de comportamento e o seu possuidor. Senaqueribe poderia, se assim fosse a vontade do Senhor, ouvido o profeta Isaías, falando da maravilha de Deus. Isaías, homem de Deus, que viu a glória de Deus, né, não se conteve, né, falou, Senhor, ele, né, prostrou-se diante da visão de um Deus em ira. Nossa, vi a sua glória, Senhor, e agora? Entretanto, Deus se mostrou, né, misericordioso, limitando ali para que Isaías, então, não viesse ser fulminado. Ele foi lavado, né, remido na sua boca, né, foi tocado, né, como a gente gosta de ensinar pelo Espírito Santo, para que ele pudesse, então, viver firme a partir daquele momento também na presença de Deus. Mas Deus, então, de volta a Senaqueribe e os seus homens maus, eles são assistidos, então, por uma ira de Deus que vinha contra ele. Aqui nós já dissemos, porque não era contra o povo, era contra o próprio Deus. Por isso que a afronta dos nossos dias, ela não é somente contra a nossa carne, ou contra as nossas igrejas, ou contra os crentes que se reúnem. É contra o próprio Deus. Então, talvez precisa de a gente viver uma vida com um histórico tal como o de Ezequias, né, esse histórico bom, de homem reformador, de homem de oração, um homem que, mesmo sabendo das suas capacidades, viu-se humilhado diante de Deus, recebeu a resposta de Deus de uma palavra profética, e agora o povo vai gozar de paz, porque os seus inimigos serão exterminados, e a gente precisa olhar a punição de Deus contra os nossos inimigos de uma forma também saudável e pedir ao Senhor que nos liberte dos nossos inimigos. Liberte o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso planeta. Mas para quê? Para que eu seja a mesma pessoa de antes? Eu não acredito com toda a força que esse momento aqui não significou nada para quem estava lá. Assim como eu também não quero acreditar que muitos de nós veremos as mesmas coisas do mesmo jeito quando findar esses dias maus de pandemia que estamos vivendo. Por quê? Porque Deus mostra coisas boas. Veja o verso de número 29. Isso será por sinal, vai haver um sinal, né, da parte
de Deus, houve da parte de Deus um sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai, colhei, plantai vinha, e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. É interessante, né, que Deus fala assim, olha, vocês vão ter 3 anos aí complicados. Um ano, vocês não vão conseguir, vocês não devem plantar nada. O que nascer, vocês comem. E no segundo, vão melhorar, olha, o que nascer da comida que vocês comeram, né? É como se fosse, peguei uma fruta, comi e o caroço eu joguei na terra. Aquele caroço germinou, claro que não tem, né, nem todas as plantas germinam, acho que dificilmente existe uma, que eu não estou lembrando nem de nenhuma, que com um ano cresce e dá fruto. Mas é só para fazer-nos entendido. E aí a pessoa lançou, e depois do ano que vai comer, o segundo ano, do que aquela fruta. Daí no terceiro somente haverá um trabalho e bom fruto. Por quê? Porque demora tempo para que muitas vezes o homem ou as pessoas sejam então edificadas, vivificadas de uma situação complexa. Deus poderia talvez falar assim, olha, amanhã vocês já estão bons de novo, vão tocar a vida. Ei, pai, calma. Deus nos conhece. Cada um tem a sua velocidade. Deus poderia falar assim, olha, eu vou destruir, a partir de amanhã você já começa a rotina normal, vai dar tudo certo. Fala assim, olha, vai com calma. Cada um de vocês tem um limite. Vamos devagarzinho. E olha que aqui Deus está falando de comida, de subsistência, de existência. Por isso que quando o homem de Deus ora, e Deus então dá a resposta, o inimigo é vencido, nós precisamos de tempo para elaborar as dificuldades da vida. Nós não podemos ser pessoas abruptas que resolvem as coisas do nosso jeito. Fala, Senhor, me dê sabedoria. O Salmo de número 90, né, que nós ouvimos já a mensagem aqui na nossa igreja. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Nós precisamos da certeza de Deus, do cuidado de Deus, da dinâmica de Deus, para quê? Para viver. 3 anos, meu Deus, é muito tempo. Senhor, a gente quer... Calma. Vai chegar o tempo de frutificar. Talvez hoje nós estamos passando por dificuldades, talvez, não sei se semelhantes, eu não estava lá para saber esse tipo de ameaça, não sei como era a cidade, né, ao certo, eu não sei, eu sei da nossa vida, da minha vida no dia de hoje, mas nós precisamos, pensando por um lugar comum para a gente orar, que Deus está oferecendo justiça a este mundo. Naquele tempo, naquele dia, Deus mandou o seu anjo e ele executou 185.000 assírios, numa única vez, num único dia. Ele fala assim, a gente lê a Bíblia e fala assim, tá bom. Nós assustamos com números, mas Deus julgou um único povo, num único dia, matou 185.000 pessoas. 185.000 pessoas de uma única vez. 2 vezes a população de Cariacica. Meu Deus, não pode ser não. De uma única vez a justiça de Deus, de uma única vez. Nós gostamos, né, e ficamos assustados com números e precisamos. Mas isso não nos deve nos trazer pavor, porque quando Deus faz a sua justiça, Ele não deixa escapar ninguém. Mas ninguém que está também com Deus é injustiçado. Ninguém que está com Deus vai passar por privações. Deus não vai deixar com que os pés daquele que ama a Deus se resvale e ele caia. Ainda que as dificuldades aconteçam, ele não será destruído. Por isso, o teor dessa mensagem, o teor desse contexto é de graça e de esperança, de boa nova. Ainda que as coisas nos pareçam e são mesmo ruins, o povo lá estava ouvindo Rabzaque dizer que Senaqueribe ia destruir, ia invadir, ia matar, ia tirar os bens. É isso mesmo, a morte, dificuldades.
mas Deus tem ouvido as nossas orações, Deus tem cuidado das nossas casas, Deus tem cuidado do seu povo. Depois, nós precisamos, irmãos, ter a nossa mente e os nossos olhos rejuvenescidos. Talvez precisamos de um colírio das Escrituras. Para quê? Para que a gente enxergue o quem que está sendo afrontado. Não somos nós, muitas vezes, não é o nosso país, mas é o próprio Deus. Deus coloca homens para gerenciar o seu povo e também as suas criaturas, e há homens que pegam com os seus projetos de poder, distorcem os planos de Deus e acham que vão sair impunes de Deus. Diz o homem no seu coração: não há Deus, vamos nos livrar, soltar das amarras, e agora nós vamos fazer o que a gente quer. Mas haveremos de desfrutar a resposta de Deus. Eu não sei que dia que é, mas o grande profeta de Deus já falou a nós: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E de novo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nosso Senhor Jesus Cristo intercede por nós, bem como, e é claro, melhor que Ezequias, porque Ezequias depois pecou, Deus de novo falou com ele, concedeu mais um tempo para frente, mas enfim, o que nos compete é saber que precisamos de homens de Deus, precisamos do homem de Deus primeiramente, que é Jesus Cristo, depois precisamos de homens e mulheres de Deus, que sabem se aproximar diante de Deus, como fez Ezequias, e esperar respostas positivas, respostas boas, e não são respostas muitas vezes de saúde, de prosperidade, talvez de calmaria. Deus livrou o povo: agora vocês vão, vai, full agora, festa, celebração, trabalho. Deus falou assim: não, calma aí um pouquinho, 3 anos, tá? Vai demorar um pouquinho no primeiro, um pouquinho no segundo, um pouquinho no terceiro, calma. Pensem o que vocês fizeram. Por isso, eu quero orar pela minha vida e pela sua vida agora. Depois a gente tem alguns avisos para dar, né? Depois da oração e a impetração da bênção. Mas o que eu quero pedir ao nosso Deus, ao meu Deus, ao seu Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que acalme muitas vezes o nosso coração no meio da dificuldade, que a gente ore ao Senhor, porque o Senhor Deus tem cuidado de nós, nós não estamos desamparados. Saiba, conforme diz o texto no verso de número 34, porque eu defenderei essa cidade, defenderei esta casa, esta igreja, os do município de Cariacica, os do estado do Espírito Santo, os do Brasil, os da América Latina, enfim, das Américas e de em todos os lugares desse planeta, porque eles são bons, porque eles são bonitos, são cheirosos, devolvem dias os seus dias. Não. É porque Deus tem um pacto com Ele mesmo, uma aliança com Ele conosco. É por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Que a gente creia nisso e isso alimente a nossa alma para o dia de amanhã e para os dias que virão, conforme Deus nos deixará a ver e viver.